Vou confessar para vocês que eu não gosto de falar sobre doutrinação. Eu nunca falei sobre doutrinação. Eu acho que muitas vezes ela é superdimensionada. É um assunto que as pessoas às vezes falam sem saber direito ou puxam muito para o seu lado. É um assunto em suma delicado, principalmente para mim. Mas aconteceu uma coisa que me deixou bastante consternado. Estava assistindo televisão com a minha irmã e ela me falou que vai fazer uma prova de sociologia sobre Max Weber e Karl Marx. E eu não consegui digerir isso muito bem, porque falar sobre Karl Marx pode parecer normal para a maioria das pessoas, mas eu acho que isso já é o reflexo de uma sociedade que já passou por uma imposição ideológica. Se você acha normal falar sobre Karl Marx, você também deveria achar normal fazer uma prova sobre Adolf Hitler. Mas provavelmente você, quando criança ou adolescente, nunca foi obrigado a fazer uma prova sobre Adolf Hitler, mas sim sobre nazismo, especialmente sobre um aspecto negativo da sua ideologia, o que não deveria ser diferente. O que deveria ser diferente é a maneira como a escola, os professores, os pais, a sociedade como um todo analisam o nazismo e o comunismo. Se você acha, e você deveria achar, nefasto uma ideologia como o nazismo, que matou tem estimativas que variam de 6 a 15, 16 milhões de pessoas, você também deveria achar estranho ou considerar sob um aspecto negativo o comunismo. Ah, te pareceu muito radical essa fala? Pois é, não deveria. Você provavelmente não sabe ou nunca ouviu falar sobre o Holodomor. O Holodomor foi um genocídio que aconteceu na Ucrânia graças à ideologia propagada por Karl Marx. O Holodomor foi um genocídio político que matou as pessoas de fome. A mesma quantidade de pessoas que morreram pelo nazismo morreram na Ucrânia graças ao Holodomor. Isso não é divulgado nas escolas. As pessoas não aprendem isso nas escolas. As poucas pessoas que conhecem sobre isso conhecem fora da escola. E o que isso tem a ver com o fato da minha irmã fazer uma prova sobre Karl Marx? O que isso tem a ver de maneira geral? Se a criança, se a pessoa que está em formação, se a escola só ensina um caminho e não ensina os dois caminhos, não estou falando que ela não pode falar sobre Karl Marx, mas se ela vai aprender sobre Karl Marx, ela necessariamente tem que aprender sobre o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda não é ensinado na escola. Se uma pessoa só sabe de um caminho pelo qual ela tem que ir, se o GPS só mostra uma rota, como que ela vai descobrir uma rota alternativa, especialmente se ela é uma pessoa vulnerável, uma pessoa em formação, como é o caso das crianças? E isso a escola, os gestores da escola, a direção da escola, os professores, os alunos e os pais também, que não têm uma postura ativa contra essas situações, são cúmplices, são copartícipes dessa situação. Uma escola não pode ensinar somente quem é Karl Marx. E por mais bizarro que eu acho normal ensinar o que é comunismo, o que é socialismo, o que é liberalismo, isso deveria ser ensinado e deveria ser ensinado em igual medida na escola, em medida de igual proporção, que não é. Mas por mais que eu acho bizarro a escola ensinar sobre Karl Marx, eu acho até aceitável. Se você quiser ensinar as crianças a respeito do maior assassino da escola, tudo bem. Acontece que ele não é tratado sob essa ótica na escola. E quando a minha irmã falou dessa prova, eu mostrei para ela um artigo que falava um pouquinho a respeito de Karl Marx. Eu sugeri que ela escrevesse aquilo na prova dela. Ela evidentemente ficou com medo de escrever, porque ela ficou com medo da retaliação. Não é essa a visão que a escola passa para ela sobre o que é Karl Marx, ou o que a escola espera que ela responda com o professor, os gestores, o que a escola espera
que ela fale a respeito de Karl Marx. Não é sobre o aspecto negativo. Não é sobre as 100 milhões de vidas que o comunismo tirou. O comunismo esse criado, tendo seu principal pai, Karl Marx, tirou de vidas no último século. As pessoas não aprendem isso na escola, mas elas aprendem que Adolf Hitler matou 16 milhões de pessoas. Tudo bem, Adolf Hitler, cara, é um baita... Vocês entenderam, né? E tem que ser ensinado isso sim, tem que ser ensinado isso sobre nazismo, sobre fascismo, mas também tem que ser ensinado isso sobre comunismo. O comunismo foi o pior regime de longe. Só o Holodomor, que foi o regime que eu mencionei anteriormente, matou a mesma quantidade de pessoas pelos mesmos meios que o nazismo matou. Mas você provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque você foi doutrinado. Se você aprende sobre Karl Marx, mas nunca aprendeu sobre Milton Friedman, Ludwig von Mises, se você não sabe quem é Hayek, se você não sabe quem é Bastiat, você foi doutrinado. A minha irmã está sendo doutrinada porque na escola ninguém nunca falou sobre Mises, Hayek, Bastiat, Milton Friedman, ainda que, veja a relevância disso, a política atual monetária, econômica do Brasil seja fundada na escola de Chicago, cujo principal autor, cujo principal nome proeminente é Milton Friedman. Mas ela nunca escutou o nome desse sujeito sequer na escola. Mas ela é obrigada a fazer uma prova sobre Karl Marx. O problema não está apenas em fazer uma prova sobre Karl Marx. A escola tem que ensinar todas as vertentes, tem que falar sobre todos os aspectos relevantes. E o Karl Marx foi relevante. Só que tem que fazer isso de uma maneira isenta e verídica. Karl Marx criou um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso não é ensinado nas escolas. Do mesmo jeito que é ensinado nas escolas sobre Adolf Hitler, que matou 16 milhões, 6 milhões, dependendo da estimativa, tem que ser falado a real. E a minha irmã ficou com medo de falar a verdadeira história de Karl Marx. E eu, quando questionei ela, quando seria a prova dela, porque eu quero ir à escola, eu quero conversar com o professor, eu quero perguntar, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber por que não ensinam para ela o outro lado da moeda, ela ficou com medo. Ela ficou com medo e não me falou. Ela não só me disse que não iria utilizar os dados que eu passei para ela, porque ela ficou com medo, como ela não quis me responder, ela não quis me dar mais informações sobre o que passa na escola com medo de retaliação. E ela tem razão, porque eu, pessoalmente, quando tinha a idade dela, não sabia tudo o que sei hoje, mas as poucas vezes que eu tentei apresentar um outro ponto de vista com os meus professores, isso não era bem recebido. E eu sofri as consequências disso, acredito eu, nas minhas avaliações. Então eu entendo o lado dela. Então quando uma criança só é ensinada sobre um ponto de vista, sobre um autor, sobre uma realidade, quando ela tem medo de falar sobre isso para você, quando ela tem medo de expor a sua real opinião para uma escola, ela está sendo doutrinada. Quando você já na fase adulta nunca ouviu falar sobre Mises, Milton Friedman, Hayek, ou seja lá quem for, mas sabe quem é Karl Marx, você foi doutrinado. E se você ainda sabe, provavelmente você aprendeu fora da escola, você também foi doutrinado. E por mais difícil que esse assunto seja para mim, para você, ou para a sociedade de maneira geral, e polêmica do jeito que está, esse é um assunto importante a se falar. Eu estou fazendo esse vídeo para que as pessoas, e está sendo difícil falar sobre isso, mas para que as pessoas elas tomem uma postura mais ativa e passem a questionar, para que as pessoas que estão estudando nesse momento não aceitem de maneira passiva tudo isso, por mais difícil que seja esse confronto. Para que as escolas, por mais que sejam guiadas por um plano de ensino, tomem uma atitude diferente do que está sendo feito, do que sempre foi feito, e passem a ensinar os dois lados da história. Os 3 lados, os 10 lados que seja da história. Para que os pais, principalmente os pais, passem a ter uma postura ativa e questionem e não deixem que seus filhos estudem só um lado da história. Porque se a sociedade brasileira tal que está hoje, cultuando criminosos como se fossem ídolos, é por causa da formação, sim. A gente não pode achar que é só mais uma prova, a gente não pode achar que é só mais uma escola, a gente não pode achar que é só mais uma avaliação. Então eu queria fazer esse desabafo, mostrar para vocês o que aconteceu, esse relato que aconteceu com a minha irmã,
Que aconteceu comigo e que acontece com todos aqueles que passam pelo ensino brasileiro. Só que a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu vou na escola da minha irmã e vou conversar com o diretor, quero conversar com o professor, eu quero tomar uma postura mais ativa. E eu gostaria que todo mundo que tivesse um filho passasse a acompanhar mais de perto os estudos dele e tomar uma postura mais enérgica. Não aceitar esse tipo de doutrinação, porque pode parecer comum e de fato é comum, mas não deve ser aceita, porque isso é o que causa a doutrinação que a gente tem hoje na sociedade. Essa palavra, por mais que eu não goste de usar ela, é a palavra que tem que ser utilizada. A gente está numa sociedade de doutrinados.